todos, eu nem me dei conta, já era boa tarde, cheguei aqui cedo, né? De um lado é bom ser o último a falar, de outro é ruim, né? Em princípio, eu ia comentar primeiro a ordenação do seminário, muito boa. A gente ouviu sobre petróleo, agora gás. E gás natural, a única coisa que tem em comum com petróleo é que é hidrocarboneto. Fora disso, é completamente diferente. E a minha piada era de que o gás era o primo pobre, né, dos hidrocarbonetos. Mas já roubaram aqui a minha piada. Então, faz parte de falar por último. Mas eu acho que vai casar bem a minha apresentação com as demais, não só do petróleo, mas também agora do gás. E eu queria dizer que eu fui professor da UFRJ de Economia Internacional por muitos anos, e há 3 anos atrás eu saí da UFRJ para trabalhar na Petra e tive essa experiência de como é difícil explorar gás em terra no Brasil. Então, basicamente isso que eu tenho, talvez, de bagagem, né, frente à experiência de muitos e muitos anos de muitos que estão aqui, não só na área de gás, mas na área de economia da energia como um todo. Então, primeira coisa, o primeiro ponto é a questão do investidor, né? O investidor explorador que pretende investir em exploração de petróleo ou de gás, tipicamente ele vai procurar investir em descobrir petróleo, né? Petróleo é o primo rico, petróleo é o produto que é uma commodity fácil de comercializar, de monetizar, é dinheiro no caixa, como se costuma dizer. Então, esse é um dos primeiros problemas do gás, quer dizer, é ser atrativo por si só, né? Por que alguém vai explorar uma área propícia a gás natural não associado? Quer dizer, o gás normalmente é esse, ele é descoberto meio que por acaso, ou eu vinha procurando petróleo e achei um pouco de gás, ou muito gás, ou só gás, né? A Petrobras, e achei gás, né? Que chato. Então, o crucial aqui, quando se fala, e acho que foi importante o Marcelo comentar sobre uma política nacional de desenvolvimento da indústria do gás, o que é essa política, né? Essencialmente? Essa política deveria ser uma política que cria as condições para que o gás não associado, e aqui tipicamente o gás em terra no Brasil, seja atrativo desde a sua fase exploratória. Afinal, nós temos aí áreas imensas de bacias sedimentares, alguém comentou mais cedo que só 7 ou 8% já foi explorada. Então nós temos grandes áreas de fronteira, e esse é o desafio, como explorar essas áreas, né? E eu vou dar o meu pitaco, vou testar a minha proposta, que é extremamente difícil de implementar, mas eu acho que não tem muita escapatória se não enfrentá-la. Então, rapidamente, já foi... Passo aqui na setinha. A questão do monopólio da Petrobras já foi bastante tocada, mas seria interessante ver que a quebra legal do monopólio ocorreu há 17 anos atrás, né? E eu peguei o último dado da concentração de produção de gás natural por operador de outubro, e ela é maior
essa concentração é maior do que foi em dezembro de 2013. E a Petrobras tem 93%, os 4 primeiros têm praticamente 100%, e aí o problema da oferta fica bem claro, né, da oferta da produção doméstica. A Parnaíba Gás foi quase que um símbolo da quebra efetiva do monopólio da Petrobras, mas que, de fato, não quebra esse poder de monopólio, uma vez que o gás da bacia do Parnaíba não está integrado ao mercado e atende a um conjunto de termoelétricas. E aí temos esse quadro em que a Petrobras mantém efetivo o poder de monopólio sobre a produção, sobre a importação, sobre o transporte por gasodutos e ainda tem um papel muito relevante na distribuição. E depois desses 17 anos, a Petrobras não só é monopolista, mas ela mantém, obviamente, tem que ser, né, um comportamento monopolista no mercado de gás natural, a despeito da ação de instituições regulatórias, que já foi mencionado, né, pouca transparência nos preços, o que acho que ninguém disse, mas leva a uma suspeita de discriminação, que é típica de monopólios, e a aquisição de concessões terrestres e posterior adiamento de investimentos e até a devolução das áreas, o que também pode ser visto como uma forma de criar barreiras à entrada, né, de novos participantes. Os investimentos de outras empresas concorrentes, a gente observa, primeiro, um baixo investimento na exploração de áreas com poucas chances de descobertas de petróleo, leva ao meu ponto inicial, investimentos em consórcio com a Petrobras, ou seja, numa óbvia tentativa de reduzir incertezas e riscos, e investimentos de pequenas empresas em áreas em que a Petrobras já fez algum levantamento sísmico, perfurou e fez descobertas subcomerciais no passado e que, obviamente, representam oportunidades interessantes, principalmente para pequenos investidores. Quais são, então, os fatores de desestímulo ao investimento? Primeiro, poucos dados sísmicos, né? Já falei das áreas de fronteiras, do alto custo dos poços exploratórios. O Brasil, a Petrobras tinha algumas sondas antigas e mais nada. Quer dizer, o mercado todo para fazer exploração, poços exploratórios no Brasil, simplesmente não existia, né? Então, esse ainda é bastante difícil. Depois, a incerteza do resultado, a falta de capital de risco e de financiamento. Bom, financiamento para exploração é impossível, então, essencialmente, busca esse capital de risco e é extremamente difícil obtê-lo. Além disso, o alto custo de transporte e distribuição, né, relativo do próprio gás. Então, você encontra gás, como no Solimões, né, grande quantidade de gás, mas não consegue monetizá-lo. E, por fim, porém, possivelmente o mais importante, uma altíssima tributação de outras cobranças, encargos, contribuições, etc. Então, todos esses fatores contribuem para uma expectativa de baixo retorno médio, apesar de que alguns projetos poderão eventualmente ter altos retornos. Aqui, só para ilustrar, né, o custo de transporte e, sobretudo, os impostos e encargos, numa comparação entre Brasil, União Europeia e Estados Unidos, fica muito evidente o enorme custo relativo que nós temos de impostos e encargos, e além do transporte.
Então, seriam, a meu ver, as prioridades da política, e acho que aqui eu vou fazer parte de um consenso. Aumentar a produção doméstica de gás natural, acho que o Augusto falou bem, ou seja, sem essa oferta quase nada mais funciona, criando condições para viabilizar, sobretudo, a exploração e produção de gás não associado. Talvez aqui tenha uma certa novidade, ou seja, é importante que se viabilize o gás que está na margem, né? Quer dizer, o investidor gastou os seus recursos, fez sísmica, furou poços e encontrou só gás puro, seco, né? Ele não pode ficar decepcionado. Se isso é uma decepção, então o risco dele é imenso, é muito maior ainda. Fora as incertezas. Na fase exploratória nós temos a incerteza. Antes de fazer sísmica, não se pode falar em risco. Eu não sei probabilidade nenhuma, a não ser que é uma bacia sedimentar, né? Então, quando se chuta aí esses números incríveis para o Brasil em gás não convencional, acima de 500 TCFs, esse número não diz nada. Uma estimativa que não tem nenhuma técnica. É uma coisa por área. Você tem muita área, então você tem um grande potencial. Ninguém vive de potencial. Segundo, aumentar a concorrência. Esse é um aspecto também crucial e a gente viu, né, o quadro que temos hoje, 17 anos da quebra do monopólio, ou seja, conseguimos ainda muito, mas muito pouco, né, avançar nisso. E as duas coisas em conjunto que são essenciais para reduzir os preços aos consumidores de gás natural. Aqui meu lado acadêmico me exige um pouquinho de teoria, né? O que justifica você fazer alguma coisa especial, uma política específica para gás não associado, talvez em terra, né? A teoria econômica tem enorme consenso, né? A literatura toda. Bom, se você fazer alguma coisa setorial específica, é preciso que haja externalidades positivas. E as externalidades positivas na produção de um bem ocorrem quando o agente produtor desse bem beneficia outros agentes produtores ou consumidores, sem que o primeiro possa cobrar pelo benefício. Ou seja, uma ausência desse mercado, né? Eu não consigo cobrar, eu gero um benefício, mas não tenho como cobrar por ele de outros agentes, produtores ou consumidores. E os bens que geram externalidades positivas, a gente sabe, tendem a ser produzidos pelo mercado, pelas leis do mercado, abaixo das necessidades. E é o que a gente vê. Na verdade, né, muitos números aqui ilustraram a falta de investimento, o pouco interesse, a falta de atratividade desse setor, oferecendo então uma oportunidade clássica para algum tipo de intervenção. Eu tipicamente sou muito avesso à intervenção, porque a intervenção pode ser boa, pode ser ruim, pode piorar as coisas, né? Mas acho que aqui é um bom caso para algumas boas políticas. A atividade de exploração de petróleo e gás, especialmente em áreas de fronteira, geram externalidades positivas. Por exemplo, informações sobre o desempenho de equipamentos utilizados tanto na sísmica quanto na perfuração de poços por investidores pioneiros ajudam a outros exploradores locais, né? Que é o exemplo clássico da produção de abelha ou de mel e de flores em áreas vizinhas, né? Uma beneficia a outra, embora nesse caso há outras maneiras do mercado resolver, sem qualquer intervenção. Mas aqui é bastante complicado e o Brasil está dando os primeiros passos nessas áreas de fronteira.
Além disso, informações mais detalhadas sobre a sísmica e sobre poços perfurados são sigilosas apenas durante um certo prazo. Depois voltam para a ANP, que pode torná-las públicas ou até vendê-las. Não é propriedade, portanto, do investidor. Então, assim, em termos de agenda de políticas, me parece que uma boa adaptação do que foi feito nos Estados Unidos nos anos 80, após a segunda crise do petróleo, ao caso do Brasil, pode ser bastante interessante. Seria definir que os poços produtores de gás natural em terra que iniciarem a produção até uma certa data, então fixa-se uma data, obterão redução de impostos, de contribuições e de royalties, por um período também de X anos. Então isso significa criar um tremendo incentivo, primeiro, para acelerar o processo. Segundo, aumentar enormemente a atratividade dessa atividade, né? E aqui nós estamos falando de uma arrecadação futura potencial. Ou seja, o governo não gasta nada, né, e só deixa de arrecadar se houver produção de gás. Nos Estados Unidos, os prazos foram de 1980 até 92 para os poços se qualificarem e depois de 92 a 2002 para obterem créditos fiscais, né? Então o governo devolvia uma parte dos impostos. Como se sabe, isso foi nos Estados Unidos aplicado para o gás ou para a energia de uma maneira geral não convencional, que requeria algum tipo de tecnologia, alguma coisa que não era ainda conhecida. Mas, de fato, o boom do não convencional, do gás não convencional, só ocorreu a partir de 2007. Até 2007, todo mundo projetava os Estados Unidos importando cada vez mais. Os investidores estavam fazendo terminais de regasificação nos Estados Unidos para importar mais. Ou seja, muito pouco, na realidade, dessa produção maciça a partir de 2007, recebeu qualquer crédito. Então foi uma política que gerou um tremendo estímulo, sem qualquer gasto, sem qualquer perda. Eu acho que no Brasil não faz sentido nenhum falar sobre gás não convencional, dar esse apoio ao gás não convencional no momento. A gente tem muita etapa para queimar, a começar pelo gás convencional em terra. É esse que precisa de incentivo e com prazo. E várias pessoas aqui formularam a ideia, claramente, de que é preciso ter uma certa distribuição homogênea no tempo. É preciso criar esse boom, esse incentivo, para um certo período. Não adianta ficar em gangorra, faz uma coisa, faz outra. Não. Aqui teria que fixar um prazo longo, né, tanto para perfurar o poço, quanto para receber, digamos, a suspensão temporária de impostos, contribuições e etc. Bom, é evidente que reduzir ou eliminar mesmo para o gás em terra o peso que tem hoje no conteúdo local nas futuras rodadas seria também bastante saudável, assim como manter os financiamentos que existem hoje, a cadeia de produção e os incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente teria benefícios para os 3 níveis de governo, né? A produção local de gás natural é industrializante, gera empregos e iria beneficiar a arrecadação municipal, estadual e federal, uma forma de integrar todas as esferas de governo.
nada simples, mas diante do desafio que se tem e da possibilidade de se agir conjuntamente, o município pode se negar, não vou diminuir o ISS para coisíssima nenhuma na fase exploratória desses investidores. Muito bem, esse município certamente ficou menos atrativo do que outro, e talvez aonde ele vai furar o primeiro poço não vai ser exatamente naquele município, não vai gerar atividades hoteleiras, restaurantes, etc., toda atividade em torno de um poço de gás interno. A produção, a mesma coisa vale para os estados. A produção local de baixo custo gera vantagens pecuniárias via preço aos consumidores locais, exatamente porque o gás não é facilmente, ele tem um custo elevado para ser transportado. Então, esse tipo de externalidade gera, não só aqui, no caso não é externalidade, mas todo o efeito da atividade de gás se concentra próxima à produção local. Finalmente, um pouco de provocação também às empresas privadas, grandes consumidores de gás natural. A ideia seria pressionar, junto com o setor produtor, os governos em todos os níveis para reduzir drasticamente a carga tributária e os royalties sobre o gás natural não associado. Investir em exploração e produção de gás natural, criando ou se associando a fundos de equity, já que o setor precisa de capital de risco. Eu acho que as empresas que são grandes consumidoras deveriam começar a olhar essa possibilidade de compartilhar riscos com as atividades de exploração e produção de gás, coisa que algumas empresas do setor elétrico já estão fazendo. É isso. Muito obrigado.